E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Este é um canal de viés astro-libertário, que a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. O vídeo de hoje é uma continuação da leitura comentada do livro Uma Breve História do Homem, do Hans Hermann Hoppe. Eu vou abordar o capítulo 2 aqui, é um capítulo curtinho, então esse livro, essa parte deve ser mais curta. E aí depois eu vou, no segundo vídeo, abordar o capítulo 3 e 4, né? A parte 3 e 4, na verdade, do capítulo 2. E eu decidi fazer assim porque acho que ficaria melhor em termos de divisão da quantidade de vídeos, porque senão ficaria muito longo se eu abordasse parte 2, 3 e 4, enfim. Decidi fazer dessa forma. Mas antes de entrar na leitura aí, aquele padrão de sempre que eu sempre peço no começo dos vídeos, se inscreva no canal, muito importante, se esse é o primeiro vídeo aqui. Essa é uma leitura comentada, então na descrição tem a playlist, links para compra e download do livro gratuito. E outra coisa importante também na descrição, os links para apoio financeiro do canal. Você pode apoiar o canal através de Bitcoin, Nano e Shitcoin, ou seja, doação de moeda estatal via Pix. E você também pode apoiar o canal comprando canecas na loja do parceiro aqui do canal, a loja número 1, loja nível 1, perdão. Que aí você ajuda o canal comprando canecas. Tem inclusive do Hope, se você quiser, for fã do Hope aí, tem uma caneca dele lá. Então, compra uma caneca, marca eu lá na rede social lá se você comprou e eu dou um likezinho lá, uma curtida, um coração, enfim, dependendo da rede social. Mas enfim, vamos lá, sem mais enrolações aí, vamos para a parte da leitura comentada. Parte 2, História Econômica, o problema. O problema por explicar aqui foi abordado em dois gráficos que retratam o crescimento da população mundial e o desenvolvimento da renda per capita padrão de vida médio. O primeiro gráfico, apresentado por Colin McEvedy, 1930 a 2005, e por Richard Jones. Nota 72 aqui. McEvedy em Atlas of World Population History, página 342, Atlas da População Mundial. E a nota 73 vai ser o mesmo livro, mas na página 344. Já estou adiantando ela aqui. Enfim. A população era de aproximadamente 4 milhões no início da Revolução Neolítica. Mas até cerca de 7 mil anos, 5 mil a.C., a área cultivada, primeiro apenas na região do Crescente Fértil e depois apenas no norte da China, era pequena demais para ter efeito sobre a população mundial. Até então, a população cresceu para cerca de 5 milhões. Mas desde então, a população cresceu rapidamente. 2 mil anos depois, 3 mil anos AC, tinha quase triplicado para 14 milhões. Há 3 mil anos, 1000 anos antes de Cristo, tinha alcançado 50 milhões. E cerca de apenas 500 anos depois, quando o gráfico tem início, a população mundial era de cerca de 100 milhões de pessoas. Desde então, como indica o gráfico, a população continuou a crescer lentamente, mais ou menos constantemente, até 1800, para cerca de 720 milhões de pessoas, quando uma ruptura importante ocorreu e a população cresceu bruscamente após apenas 200 anos, depois alcançar hoje 7 bilhões de pessoas. Nota, não está mais em 7 bilhões de pessoas, a data da inscrição desse livro está desatualizada, foi 8 bilhões de pessoas já que bateu. Então, vou mostrar o gráfico aqui para vocês, ó. Não sei se vai ficar muito bom, mas enfim, talvez pegue aqui. E aí aqui vocês vão ver na escala de anos, ó. Deixa eu virar aqui para a câmera aqui para ver. Acho que vai ficar mais ou menos, enfim. Mas a imagem 1 é a população mundial total, milhões, unidades medidas em milhões de pessoas. Então vocês veem aqui, ó. Você vê a curva constante, ó. Aí ela vai, opa, deixa eu subir aqui. Ela vai e ela vai para cima em 1800, que é quando começa a revolução industrial e aumenta a produtividade. Então é bizarro esse gráfico. Mas enfim, vamos lá. Seguindo aqui. O segundo gráfico feito por Gregory Clark, página nota 74. Farewell to Alms, A Brief Economic Story of the World. Página 2, o gráfico desse livro. Mostra o desenvolvimento da renda per capita desde o início da história humana registrada até o presente. Ele também mostra uma ruptura importante ocorrida por volta de 1800. Até então, ou seja, durante a maior parte da história humana registrada, a renda per capita real, em termos de comida, habitação, vestuário, aquecimento e iluminação, não aumentou. Isto é, o padrão de vida médio na Inglaterra do século XIX não era muito menor do que o da antiga Babilônia, onde foram encontrados os registros mais antigos dos valores dos salários e dos preços de diversos bens de consumo. Naturalmente, com a vida sedentária e a propriedade privada da terra, surgiram diferenças de riqueza e rendimento. Havia grandes proprietários, senhores, que viviam em um padrão de vida luxuoso, mesmo para os padrões atuais, desde o princípio da vida sedentária. Os padrões de vida médio nem sempre e nem em todos os lugares eram igualmente baixos. Havia profundas diferenças regionais entre, por exemplo, a Inglaterra, a Índia
e a África Ocidental em 1800. E, é claro, no que diz respeito às comparações temporais, muitas tecnologias existiam na Inglaterra de 1800 que eram desconhecidas na Roma, na Grécia, na China e na Babilônia antigas. De qualquer forma, em todos os lugares e tempos, a imensa maioria da população, a massa de pequenos proprietários da maioria dos trabalhadores, vivia próxima e apenas um pouco acima do nível de subsistência. Havia altos e baixos na renda devido a vários eventos externos, mas em nenhum lugar houve uma tendência contínua de crescimento da renda per capita discernível até 1800. E aí você, mostrando aqui para vocês o gráfico. De novo, em milhares de anos, ó, como vocês podem ver aqui, até crescimento, e aqui é a quantidade de renda, né? Aqui, nessa parte. Olha como ele dá um salto. De novo, aqui, ó. Tá vendo? E de novo, quando que ele dá esse salto? Vou mostrar aqui. Olha onde está meu dedo. 1800. Então não é coincidência. Ou seja, a população cresceu, a renda cresceu. Não é coincidência, não é à toa. Não é simplesmente um acaso isso aqui. Mas enfim. O que o Hoppe diz aqui? Combinado, os dois gráficos expressam a importância histórica e mundial da chamada Revolução Industrial, que ocorreu há cerca de 200 anos, assim como a importância, e principalmente a duração, do estágio anterior, malthusiano, do desenvolvimento humano. Até 1800, aproximadamente, existiam poucas diferenças entre a economia de animais humanos e não humanos. Para os animais e para as plantas, é sempre invariavelmente verdade que um aumento no número de indivíduos ameaçará os meios de subsistência disponíveis e levará à superpopulação, a espécies supernumerosas, como Mises chamou, que devem ser podadas por falta de sustentação. Hoje, sabemos que, pelo menos no que diz respeito aos humanos, isso não deve ser assim. Não existe nenhuma espécie supernumerosa que, portanto, seja podada na sociedade ocidental moderna. Mas na maior parte da vida humana, este foi realmente o caso. Ou seja, o que o Hoppe está colocando aqui que é importante essa afirmação? Essa tese de que tem que diminuir a população mundial, como o Fórum Econômico Mundial, esses malucos ficam falando, isso é falso, não precisa. O que precisa é aumentar a riqueza, aumentar a produtividade da mão de obra. Como que você faz isso? Basicamente, com capitalismo, com liberdade para empreender. O que esses idiotas querem fazer do Fórum Econômico Mundial? Você não vai ter nada, mas você vai ser feliz. Ou seja, abolir propriedade privada, escravizar ainda mais as pessoas, aumento de impostos, mais controle estatal. A receita para eles é a gente voltar para o nível de caçador-coletor, basicamente. Deixando claro, a população pôde crescer, principalmente porque mais terra era apropriada para a agricultura e, em parte, por causa da tecnologia mais avançada incorporada a bens de produção e a maior e mais intensa divisão do trabalho. Mas todos esses ganhos econômicos eram consumidos rapidamente pela população crescente, que, novamente, ameaçava os meios de subsistência e levaria à superpopulação e ao surgimento da espécie supernumerosa, para a qual não havia espaço na divisão do trabalho e que, consequentemente, tinha que morrer silenciosamente ou se transformar numa ameaça, um mal econômico, na forma de mendigos, vadios, saqueadores, bandidos e mercenários. Ao longo da maior parte da história humana, então, a lei de ferro dos salários prevaleceu. A renda era mantida no nível de subsistência devido à substancial classe de espécies supernumerosas. Então, o que aconteceu, basicamente? O que é a conclusão desse capítulo aqui que a gente pôde ver? Se a mão de obra se mantém ali no nível do malthusianismo, ou seja, mão de obra está aqui, subsistência está aqui, e aí ela fica oscilando aqui, você tem problemas de superpopulação de fato, e aí você não tem como ter um crescimento populacional. O que aconteceu com a Revolução Industrial? A galera estava aqui, oscilando aqui, aqui, veio esse aumento de rendimento, então essa linha que estava aqui, ela começou a ir aqui até que ela virou uma reta para cima, que é o gráfico que eu mostrei. Espero que tenha ficado claro, enfim. Mas se não ficou, vocês pesquisem o gráfico aí na internet que tem fácil. Então isso demonstra indubitavelmente que, assim, se as pessoas deixadas livres para empreender, que foi o que aconteceu na Revolução Industrial, e quando era uma época que tinha quase pouca ou quase nenhuma regulação estatal no mundo inteiro, o que acaba acontecendo? As pessoas usam a cabeça, a inteligência, para poder empreender em meios de inovação mais rápidos e conseguir melhorar a produtividade da mão de obra. Tem um exemplo dessa época, que foi um artigo que eu mesmo escrevi para o Visão Libertária, e infelizmente foi na época que o Visão Libertária tomou um strike. E aí o Peter removeu os vídeos do canal,
E o meu artigo, infelizmente, foi um dos removidos e não foi repostado. Nessa época, na Revolução Industrial, tinha um cara chamado... Putz, qual que era o nome dele? Acho que era Lud. Alguma coisa assim. Eu não lembro o primeiro nome dele agora, mas era Lud. E o movimento que ele deu origem foi chamado de ludistas, os seguidores deles. O que era esse movimento? Acho que era Nelson Lud, alguma coisa assim. Enfim, eu não lembro o nome do cara agora. Mas pesquisem na internet, ludistas, que aparece isso. Luditas, ou alguma coisa assim, ludistas, que aparece. Esse cara, ele tinha essa tese de que as máquinas de costura iriam causar desemprego nas pessoas. E ele era um cara que ele ficava destruindo as máquinas de tear, né? As máquinas que tinham para poder fazer... foi uma das primeiras máquinas inventadas, né? A máquina de tear. Ele juntava uma galera, geralmente costureiros, artesãos, que faziam um bagulho manual ali na agulha e tal, e ficava lá destruindo as máquinas. Ah, destrui as máquinas são malvadas, as máquinas estão destruindo tudo. As máquinas vão destruir os empregos. E eu lembro que no artigo eu cito isso, que nessa época, na Inglaterra, tinham cerca de 5 mil produtores artesãos ali, né, que faziam tear, essas coisas. Com o advento da Revolução Industrial, ou seja, com a máquina de tear, aumentando a produtividade da mão de obra, ou seja, mais pessoas conseguiam produzir roupa para mais pessoas ao mesmo tempo, e quem tinha roupa, principalmente roupa boa, era gente da nobreza mesmo, a galera que tinha mais grana, o pessoal camponês era basicamente roupa de camponês fudido mesmo. Essa galera foi basicamente refutada por uma coisa chamada realidade. Eram 5 mil trabalhadores, mais ou menos pelas estimativas, que trabalhavam com costura, vamos dizer assim, fazendo roupa pra galera. Depois da Revolução Industrial, esse número saltou para cerca de 1 milhão de pessoas em tipo 20, 30 anos, mais ou menos. Então foi um crescimento gigantesco de gente. Porque, de novo, como mais pessoas passaram a nascer e não morrer, aumentou a demanda por roupas, porque assim, seres humanos precisam usar roupas, por vários motivos, enfim, por causa de aquecimento do corpo e também por pudor, né? A gente não fica andando pelado por aí, então tinha demanda por cueca, por calça, por bermuda, por camisa, enfim, chinelo, não sei como que era feito chinelo na época, enfim, devia ser de pano, alguma coisa assim. Então tinha demanda por calçado e vestimenta, de maneira geral. Só que assim, não era só a demanda agora daquele cara ricão lá que podia pagar um artesão pra ficar, sei lá, um mês fazendo uma camisa pra ele. Não, agora tipo o camponês fudido lá que trabalhava na fábrica, ele tinha grana pra poder comprar uma camisa, então ele precisava de uma camisa rápida. Então ao invés de produzir em um mês, você produzia, sei lá, em 3, 4 dias, 5 dias, uma semana mais ou menos, e produzia em larga escala. Você produzia várias camisas pra vender pro camponês ferrado lá que tava trabalhando que saiu do campo, migrou pra cidade e tá trabalhando na indústria agora. E o cara tem grana pra isso. E ele tem lá, sei lá, 10 filhos e os 10 filhos quer tudo camisa. Então produz aí, cara. Vamos produzir o treco aí. Então por isso que teve esse grande aumento. Porque, de novo, várias pessoas foram se alocando para as máquinas. E pessoas, inclusive, que morreriam naturalmente. Esses filhos desses camponeses, por exemplo. Eles morreriam. A maior parte das pessoas morriam. A taxa de... Vamos dizer assim, o nível de vingar os filhos, ou seja, de os filhos não morrerem, era muito, muito alto. Então, aliás, o nível dos filhos vingarem era alto, a chance deles não vingarem era perdão, a chance deles vingarem era muito baixa e a chance deles não vingarem era muito alta. Me enrolei todo aqui, desculpa. Então tinha esse problema. Não era uma coisa simples. Nessa época, quando foi aumentando essa produtividade, as pessoas foram demandando mais bens. E isso assim, pegando só o exemplo de roupas. Depois vieram outras coisas, por exemplo, comida. Mais gente vivendo, mais gente precisava comer. Mais gente precisando comer, precisa produzir mais comida. E aí as máquinas que foram sendo inventadas nos próximos anos foram melhorando a produtividade. E consequentemente o resultado é o gráfico que eu mostrei pra vocês. O gráfico era isso aqui, estava empatado, daqui a pouco ele foi pra cima, ele decolou. Tanto a renda quanto a população. E foi por causa desse fenômeno. Infelizmente esse artigo se perdeu. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso no canal, meio que resgatando esse artigo. Eu acho que eu devo ter o artigo original aqui postado no meu computador aqui, gravado, enfim. Mas se não tiver qualquer coisa, eu faço um roteiro, escrevo e conto essa história melhor, mas fica aí a história contada aí resumidamente. O vídeo ficou até maior lá no Visão Libertária, acho que deu 10 minutos. Eu também comparava uma coisa lá do taxação de robô, enfim, para fazer um link entre o passado e o presente para ver como ideias burras não morrem. Mas enfim, esse cara tinha essa ideia, esse tal de Lud, não lembro o nome dele agora, desculpa.
Mas eu lembro que o sobrenome dele era Lud porque o movimento era ludistas, ou ludistas, alguma coisa assim. Mas pesquisem aí, para mais detalhes, vocês vão ver que o cara foi refutado pela realidade. Mas enfim, eu vou encerrar aqui essa parte. Como eu disse, vai ficar um pouco mais curta. E a próxima parte será a parte 3, a história explicada. Ela abrange da página 92 até a 102, se eu não me engano. Ela vai até a 104, 109, perdão. E a 109 é curtinha, então basicamente a próxima parte da leitura comentada será encerrando o capítulo 2. Mas é isso, agradeço a todo mundo que assistiu, se inscreva no canal, aquele padrão de sempre. Comenta, compartilha, se inscreve. Vocês sabem o que tem que fazer, vocês estão no YouTube, vocês já viram youtubers falando isso várias vezes, mas eu sempre falo, se inscreve no canal. Mas é isso, agradeço por esse vídeo, é isso. Tchau, tchau.